Está ele, o filho dele, Mateus, está conosco aí. E aí, o pastor Isaías já está trazendo a mensagem para nós nessa manhã. Amém? Amém. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Bom dia. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria estarmos aqui com os irmãos nesta manhã de domingo, conhecendo os irmãos da Igreja Presbiteriana em Cristópolis, e a minha oração para que Deus muito abençoe a vida dos irmãos a cada dia. Antes de irmos para cá, eu estava pensando, estou indo lá para Cristópolis, conhecer os irmãos, eu não conheço ninguém. Aí eu pensei, pelo menos o pastor Jeta e a esposa já vi no seminário, Aí fica mais fácil para quebrar aquele gelo. Mas por outro lado, na minha mente eu vou ver os irmãos na fé. Então fica em casa porque é diferente, porque são irmãos na fé. Então a gente se sente em casa quando está no meio do povo de Deus. Conforme o presbítero Cleito anunciou, eu sou o pastor Isaías Sabino, vim com meu filho mais velho, Mateus, que está ali, 11 anos, tenho mais 2 filhos, um de 9 anos e outro de 11 meses, já caminhando para o primeiro ano. Consideramos nossos dias já uma família grande, porque a família hoje parece que é um filho e 2 já é demais. A família já passando para alguns, mas do limite para alguns. Mas graças a Deus o Senhor nos deu esses 3 filhos e louvamos a Deus pela vida da nossa família. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta manhã e com esse propósito especial, com essa responsabilidade, a responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar a bendita palavra do Senhor, a preciosa palavra de Deus, ela que tem o poder de renovar, de transformar as nossas vidas. Devemos sempre voltar os nossos olhos para a palavra de Deus com esse pensamento. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela transforma as nossas vidas a cada dia. Eu quero convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor. É um texto bem desconhecido das Escrituras. Tá bom? Acho que os irmãos não conhecem esse texto não. Gênesis capítulo 1. Tá bom? O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Primeiro livro, o primeiro capítulo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses versos da palavra do Senhor, esse primeiro capítulo. E claro que nessa manhã eu não irei explorar todo esse capítulo, Nós temos aqui muita informação, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para as principais, eu creio que as principais verdades contidas nesse capítulo 1 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, que significa princípio, início, o livro das origens. Gênesis capítulo 1, todo o capítulo. Atendemos para a palavra do Senhor, para a leitura da palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda:
eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos ler juntos o último verso. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos orar. Nosso bendito Deus, nosso Pai celestial, é chegado o momento, Senhor, da entrega da Tua palavra, e nesse momento nos humilhamos diante de Ti. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse momento especial, iluminando a nossa mente, nos capacitando através da ação do Espírito Santo, para que consigamos, ó Deus, entender a Tua palavra, para que nós consigamos aplicar a Tua palavra ao nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, nos renovar, alimentar, Senhor, as nossas almas. Reconhecemos que precisamos da Tua palavra que é o nosso alimento espiritual, um dos meios ordinários que promove o nosso crescimento espiritual. Rogamos a Tua bênção, a capacitação do alto, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, os irmãos conhecem, que é aquele livrinho da nossa igreja, que é um dos símbolos da nossa igreja. Ele contém 196 perguntas, e a pergunta de número 15, ela sintetiza, do meu ponto de vista, na minha visão, ela sintetiza, ela resume aquilo que eu irei expor para os irmãos e irmãs nessa manhã, tomando como base Gênesis capítulo 1, onde nós temos aqui a criação de todas as coisas, os primórdios da criação. A pergunta de número 15 é a seguinte: como os irmãos sabem, pergunta, resposta e as referências bíblicas. A pergunta número 15 é a seguinte: que é a obra da criação? Olha que pergunta interessante. Que é a obra da criação? E a resposta é a seguinte: a obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então essa é a resposta à pergunta de número 15. Eu chamo a atenção para alguns pontos, algumas palavras. Ele diz que a obra da criação é aquela pela qual, pela palavra do seu poder, e na sequência ele diz: Deus fez do nada. E ele termina a resposta termina da seguinte forma: e tudo muito bom. Então ele diz: Deus fez com o seu poder, e tudo muito bom. Então eu entendo que aqui em Gênesis, essas são as 3 principais verdades que nós podemos extrair desse capítulo
do primeiro capítulo de Gênesis. Claro que temos aqui muitas verdades, porque estamos falando aqui sobre os primórdios da criação. Temos muita informação em apenas um capítulo das Escrituras. É o capítulo 1 de Gênesis, que é a base da doutrina da criação de todas as coisas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse capítulo e quero trazer algumas verdades, relembrar na verdade aos irmãos algumas verdades sobre a origem de todas as coisas, sobre o Criador de todas as coisas, sobre a nossa origem, Nós somos, como disse o apóstolo Paulo, e veremos mais adiante, geração de Deus. Somos geração de Deus. A primeira grande verdade que nós aprendemos aqui em Gênesis é a seguinte: Deus é o Criador soberano. Gênesis nos ensina isso com muita propriedade. Capítulo 1, Moisés, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira sentença que nós temos aqui. O capítulo 1, o primeiro capítulo das Escrituras, o primeiro versículo das Escrituras começa com uma afirmação: no princípio, a primeira semana da criação. Esse versículo, ele proclama a autoexistência de Deus, e também nos ensina que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, tudo que há no universo, as coisas, os animais, as plantas, tudo é obra do nosso Deus. Ele criou todas as coisas com poder, com graça, com soberania. Essa é a palavra do Senhor. Todo esse universo tão vasto, imensurável, carregado sim de muitos segredos e coisas espetaculares, enigmas, nós não conseguimos entender exatamente o mundo, o universo, o mar. Tudo isso foi criado pelo Senhor. Todas essas coisas foram criadas pelo Senhor, o nosso grandioso Deus. Aqui nós temos a doutrina base, o alicerce da fé cristã. O nosso Deus nos criou, o nosso Deus criou todas as coisas. Então aqui nós temos essa doutrina que é tão importante para as nossas vidas. Mas talvez para os irmãos, eu chegar aqui nessa manhã e ler Gênesis e dizer: irmãos, Deus criou todas as coisas. Pastor, o senhor está falando óbvio, não é verdade? O senhor está falando que Deus criou todas as coisas. Quem aqui não sabe disso, pastor? Parece que eu estou falando para uma plateia de ateus. Não, meus irmãos, nós precisamos relembrar disso todos os dias. Deus criou todas as coisas. É importante reafirmarmos essa doutrina, a doutrina da criação, porque nenhuma outra doutrina tem sido tão atacada atualmente do que essa doutrina exposta em Gênesis capítulo 1 e por vários capítulos das Escrituras. Essa doutrina tem sido atacada. Muitos têm tentado tirar da nossa mente essa doutrina, ou seja, Deus criou você, Deus criou o universo, Ele é o Senhor. Essa doutrina tem sido combatida nos nossos dias por alguns estudiosos, pela ciência, pelos ateus, mas devemos permanecer com a palavra de Deus. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai Criador. Várias teorias já foram criadas para tentar responder essa pergunta: de onde veio o universo? Quem criou o homem? Quem criou esse universo? E alguns irmãos já estudaram, praticamente quase todos os irmãos, talvez as crianças ainda
estão começando a estudar sobre essas coisas e irão estudar sobre essa questão, essa pergunta: de onde veio o universo? E vocês já se depararam com várias teorias a respeito da criação do universo, do mundo, de todas as coisas. Vou citar aqui só algumas das teorias mais conhecidas. Por exemplo, a teoria da geração espontânea. A teoria da geração espontânea diz que o universo deu luz a si mesmo. Não houve um criador, nem uma causa primária. Essa posição pode ser sintetizada da seguinte sentença: ninguém vezes nada é igual a tudo. Então essa é a teoria da geração espontânea. É como se dissesse, como diz um teólogo, né, o universo pariu a si mesmo. Então essa é a teoria, a primeira, uma das teorias mais conhecidas. A segunda é a teoria da explosão, Big Bang, que diz que o universo surgiu de uma gigantesca explosão cósmica. De repente, uma explosão, e do nada surgiu esse universo, o mundo, toda a criação. Então essa é a segunda teoria. E aqui eu quero concordar com o pastor Hernandes. Nós veremos que essa questão de que Deus criou o universo, criou todas as coisas, questão de fé. Hebreus 11:3. Pela fé cremos que o universo veio a existir. Ou seja, cremos que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas essa teoria do Big Bang é interessante, que alguns ainda acreditam nessa teoria, né? De repente veio uma explosão, e de repente surgiu esse mundo tão complexo, tão especial ao mesmo tempo, porque a Lua está na posição que ela deveria estar, o Sol, as estrelas, os astros. Somente Deus pode fazer isso, com a sua soberania, com a sua sabedoria. Ele poderia colocar tudo no devido lugar. Mas essa teoria do Big Bang, que diz que é uma explosão cósmica, veja como ela é muito complexa. E aí eu falei que esse tal reverendo Hernando Dias Lopes, que ele disse que é mais fácil acreditar na Bíblia do que acreditar nessa teoria do Big Bang. Por quê? Imaginemos aí você juntar 1 bilhão de palavras, de letras, colocá-las em um avião, e quando estiver bem alto, soltar todas essas palavras, e de repente essas palavras se juntarem e formarem uma biblioteca. Não é mais difícil crer nessa ideia, nessa hipótese, de que o mundo passou a existir de uma explosão, esse mundo tão complexo que nós temos? Essa ideia é como se você soltasse 1 bilhão de letras e de um avião e caísse formando já cada livro no seu devido lugar em uma biblioteca. Eu creio que não. Deus criou todas as coisas, colocou cada coisa no seu devido lugar. Ele criou com soberania. Mas temos também a teoria da evolução das espécies. Eu vou me ater mais nesse primeiro ponto dessa mensagem, dessa pregação dessa manhã. O Charles Darwin, o darwinismo como é conhecido, ele lançou em 1859 o livro Origem das Espécies. Os irmãos sabem sobre isso, né? O que ele ensinava? Que o homem veio dos macacos. O darwinismo de suas macacadas. Ele ensina que o homem veio do macaco. E essa tem sido uma teoria muito ensinada nas escolas. Sim, irmã? Nós não temos esse ato de interferir no momento da missão. Mas, fica à vontade. Considerando que a escola dominical, que é muito eu gostaria só de dizer que é muito importante essa reafirmação da doutrina do criacionismo. Como o senhor já está citando, várias doutrinas, várias teorias. Então, nós sabemos realmente, mas é necessário relembrar. Como o senhor disse, é necessário relembrar como nós fomos criados. Eu achei muito bom. Muito bom. Então, tem
criou esse livro, ele está presente nas escolas, não só começa nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, no Brasil. Nós temos um livro mais recente que é chamado Um Delírio, Deus, um delírio. Qual é o propósito desse livro? Ridicularizar a fé. Esse é o propósito desse livro, ridicularizar a nossa fé. A nossa fé na palavra de Deus, a nossa crença nessa doutrina tão importante. Por isso, como nosso irmão falou, devemos reafirmemos a plenos pulmões: Deus criou todas as coisas. Precisamos reafirmar isso, porque nos nossos dias as escolas, os colégios, as universidades têm sido dominados por essas teorias, por esses ensinamentos que não estão alicerçados na palavra do Senhor. E é importante, meus irmãos, que falemos isso, que ensinemos os nossos filhos a respeito dessas coisas, os nossos jovens, os nossos adolescentes, relembrar isso sempre, porque os nossos filhos, os nossos jovens estão sendo bombardeados nas escolas. Alguns professores até enchem o peito, dizendo que eu sou ateu, eu não acredito nesse Deus. Alguns jovens chegam na universidade e lá eles são bombardeados, são colocados no canto da sala, aqui figuradamente, linguagem figurada. Por quê? Eles chegam ali afirmando que creem no Senhor, que creem que Deus criou o universo, e são ridicularizados, e muitos estão abandonando a fé. Isso não é bom. Imaginemos, pensemos os nossos filhos que nós criamos na igreja, ensinando sobre o reino de Deus, sobre essa doutrina tão preciosa. De repente eles chegam na escola, das universidades, e aprendem o contrário, e começam a abraçar essas ideias, essas teorias. Isso é terrível. Nós precisamos, portanto, dizer: não, Deus criou todas as coisas. Tem meu filho ali de 11 anos que já aprende sobre isso, essas teorias. De vez em quando ele está lá fazendo as atividades, ele chama a minha atenção: pai, qual é a ideia aqui? O Senhor ensinou isso sobre a criação, Deus criou, mas o que é que eles estão ensinando aqui? O que eu falei para os irmãos? Diferente daquilo que nós ensinamos, pregamos com base na palavra do nosso Deus. Então precisamos relembrar e precisamos inculcar na mente dos nossos filhos essa doutrina. Essa é a ordem da palavra do Senhor. Devemos inculcar na mente da nossa geração, dos nossos filhos. Sim, Deus criou todas as coisas, Ele nos criou. Somos criacionistas, cremos que Deus criou todas as coisas. E aí eu queria citar os textos para os irmãos, alguns textos. Hebreus, que eu já citei, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3. Pedir para outro irmão, por favor, abra aí Apocalipse 4, verso 11. É uma pregação, mas vai ser uma mistura de pregação com estudo também. Os irmãos, fica à vontade, a gente pode participar também desse momento com a leitura, a participação dos irmãos, lendo a palavra do Senhor. Primeiro texto, Hebreus 11. Pedir para outro irmão abrir aí, Romanos 11, 36. Primeiro eu vou ler Hebreus 11, o verso 3, outro irmão, Apocalipse 4, 11, e outro irmão ou irmã, Romanos 11, 36. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nós cremos na doutrina da criação, cremos que Deus criou todas as coisas. Mas é uma questão de fé. Nós não precisamos da ciência para provar isso. Nós cremos, é questão de fé. O outro texto, Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber agora a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas tu criaste. Ele enfatiza: por causa
da tua vontade. O outro texto, mais conhecido, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o mundo existe porque Deus o criou. Ele criou todas as coisas do nada, conforme o seu imenso poder. Tem um texto que eu gosto muito de citar, que é Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, aquele discurso especial de Paulo em Atenas, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Porque dele também somos geração. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Eu acho interessante, vivemos, nos movemos e existimos. Deus não só criou, como Ele continua participando da criação, conduzindo todas as coisas, as nossas vidas. Dependemos do Senhor, continuamos dependendo do Senhor todos os dias das nossas vidas. Então, céus e terra, tudo foi criado pelo Senhor, o nosso Deus. Ele fala aqui sobre céus e terra, são opostos, o universo organizado. O universo estava sem forma, a terra era sem forma e vazia, tinha ali um caos horrível, era despovoada, inabitável, e de repente Deus criou todas as coisas. Do nada Ele criou todas as coisas. Nós temos aí em Gênesis capítulo 1 a ordem da criação. Temos aí o primeiro dia até o sexto dia. Às vezes nós confundimos, né? Pensamos que é o sétimo dia, né? Porque às vezes tem o sétimo, mas o sétimo dia é o dia de descanso. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Eu não vou entrar nessa questão, vou me ater mais aqui ao texto. Aí tem várias teorias sobre esses 6 dias. Nós entendemos, eu pelo menos entendo que 6 dias literais Deus criou todas as coisas. Alguns trazem outras interpretações, mas normalmente nós reformados, presbiterianos, cremos 6 dias literais. Ele criou todas as coisas em apenas 6 dias. Então nós temos aí em Gênesis 1 a ordem da criação, que começa aí no verso de número 1. Disse Deus, haja luz. Nós temos aí no verso 3 ao 5 o primeiro dia. O verso 5 termina assim: Deus a luz, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então nós temos aqui o primeiro dia, que é luz. O segundo dia, céu e água. O terceiro dia, terra e vegetação. O quarto dia, luzeiros. O quinto dia, peixes, aves, e o sexto dia, animais e os seres humanos. Nós temos aí uma divisão do 3 ao 5, depois do 6 ao 8, o segundo dia, a partir do verso 9 até o verso 13, nós temos o terceiro dia, e assim sucessivamente. Nós temos aqui a ordem da criação. E nós chegamos lá no verso de número 6, na coroa da criação. Quem é a coroa da criação? O ser humano. Nós somos a coroa da criação, distinto de toda a criação de Deus. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Vejamos aí o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No
No capítulo 2, no verso 7, está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem, que é a coroa da criação, diferente de todas as demais criaturas do Senhor. Ainda lá no nosso catecismo maior, a pergunta de número 17, nós temos o seguinte: temos a pergunta: como criou Deus o homem? E a resposta é a seguinte: depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para a cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Então Deus criou o homem, Deus criou conforme a sua imagem e semelhança. E nós sabemos que Deus é Espírito, não podemos pegar essa palavra aqui, imagem, literalmente, porque vai pensar numa foto, né? Não é bem assim. A ideia é essa aqui que ele salientou: conhecimento, retidão, santidade, aquela capacidade de se relacionar com Deus e com o seu semelhante. E Deus concedeu ao homem capacidade também, o verso de número 28, de dominar, de cuidar do jardim da criação. Perceba como o homem é diferente das demais criaturas, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é que nós percebemos aqui? A sabedoria de Deus. Deus é o Criador soberano, Deus é o Criador sábio. Olhando para a ordem da criação, nós percebemos também a sabedoria de Deus. Ele não colocou o homem primeiro no caos. Lá no início, primeiro ele criou, fez as divisões, as aves, os animais, e depois fez o homem. Ele não inverteu, porque ele é soberano, ele sabe em tudo que faz. Ele é o Deus de toda sabedoria. Então ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor. Então esse é o primeiro ponto. Nós poderíamos falar muito mais quando olhamos aqui para os astros, os astros solares, o sol, as estrelas, os grandes luzeiros. Os irmãos podem depois olhar para esse texto com carinho, com cuidado, reler novamente a palavra do Senhor e perceber que a sabedoria do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a soberania, a graça do Senhor, o nosso Deus na criação. Então reafirmemos essa preciosa doutrina: Deus nos criou. Fortaleçamos a nossa fé relembrando essa verdade, enquanto muitos querem, na verdade, apagar, minar a nossa fé com algumas teorias bíblicas. Nós devemos reafirmar essa verdade: Deus nos criou. Então, Deus é o Criador soberano, sábio. Ele criou todas as coisas com poder, com sabedoria. A segunda verdade já vamos falando desde o início. A segunda das grandes verdades que nós aprendemos aqui, a segunda é: o nosso Deus é poderoso. Somente um ser poderoso, distinto da criação, inigualável, incomparável, teria poder para criar um ser tão especial, e eu já falei sobre isso, e tão complexo ao mesmo tempo, como nós, seres humanos. Nós somos seres especiais. A criação também é muito especial. Deus fez isso porque Ele é poderoso, Ele é capaz, Ele tem poder para criar, para fazer. Então, ao olharmos para a criação, ao relembrarmos que Deus nos criou todas as coisas, a conclusão também deve ser essa: esse Deus é poderoso, esse Deus é incomparável. Nada se compara ao Senhor, o nosso Deus. Ele está muito acima de
todos nós. Ele transcende a sua criação, todas as coisas. Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, Ele é grande. Como diz as crianças, né? O nosso Deus é grandão. Para as crianças que estão aí, às vezes, sem escola dominical, né? Crianças, o nosso Deus é um Deus grandão, poderoso. Ele é o mais poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, que criou todas as coisas segundo o seu poder, com poder e graça. Então Deus criou, Deus tem poder, e a palavra que nós percebemos é: Ele ordenou e tudo se fez. Ele ordenou. O Senhor proferiu uma ordem, ou várias ordens, e assim aconteceu, segundo a palavra do nosso Deus. Deus é poderoso, Ele ordena e acontece. Alguns dizem aquela frase, né? Querer é poder. É assim que as pessoas falam: querer é poder. Mas não é bem assim. Só Deus pode dizer isso. Porque o que Ele quer, Ele faz. Porque Ele criou esse universo, criou todas as coisas, fez e continua fazendo, continua agindo no mundo que Ele criou. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns versos aí que enfatizam isso, o poder do nosso Deus. O verso 3: haja luz. Olha aqui o poder do Senhor, Ele tem esse poder. Haja luz. Qual foi a resposta? A continuação aí: e houve luz. O verso 6: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E isso de fato aconteceu. O final do verso 7: e assim se fez. Aqui nós temos o poder da palavra do nosso Deus. Verso 9: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Por que é que o mundo é assim hoje? Essa separação de águas, montanhas, lugar seco, terra firme, enquanto em alguns lugares temos os mares, os rios. Deus criou assim. Isso foi a vontade do Senhor, e é claro, com um propósito especial. Quando olhamos para a natureza, né, com tantos mistérios, alguns animais que às vezes nós pensamos: para que serve isso? Esse animalzinho, tudo tem um propósito. A soberania de Deus, a sabedoria do nosso Deus. Nós aqui não entendemos muito bem por causa da nossa mente finita, mas Deus criou tudo, tudo tem um propósito. O verso 20: disse também Deus: povoe-se as águas do enxame de seres viventes. Estou só enfatizando aqui a ordem de Deus, que demonstra o seu poder. E o verso 24 também, a ordem do Senhor: produza a terra seres viventes. Ele criou a terra, os céus e a terra. Agora ele diz: produza a terra. A ordem do Senhor para que a terra venha a produzir. E isso de fato aconteceu. O verso 26: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, a ordem do Senhor foi levada adiante. Deus demonstrou o seu poder, a sua grandeza. Então Ele é poderoso, Ele é o Deus que ordena e acontece. Agora vou chamar os irmãos para caminhar por mais alguns textos das Escrituras. Vamos lá para o livro dos Salmos, o Salmo de número 148. Salmo 148. Só para endossar essas verdades que eu acabei de salientar. Salmo 148, os versos 5 e 6. Salmo 148, quem pode ler, por favor? Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele que foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que Ele não passará. Isso. Vamos para esse verso 5, fica lá, segunda parte. Mandou Ele que foram criados.
que é o poder do nosso Deus. Quem é que manda? Quem é que reina? É o Senhor, o nosso Deus. Mandou Ele. Nessa pandemia, nós estamos ainda já, não sei se está no final, já perto do final. Nós vimos aí que o homem não manda, não. Algumas pessoas, alguns poderosos, se acham super poderosos, que podem tudo que querem, mas não é bem assim. Essa pandemia, todos, até os mais poderosos, tiveram que parar um pouquinho, tiveram que ficar em suas casas esperando. A quarentena foi para todo mundo, porque só Deus é poderoso, só Deus é onipotente, é o Deus que pode todas as coisas. Então o salmista diz: mandou Ele, foram criados, e estabeleceu para estabeleceu para todo sempre. Ele fixou uma ordem que não passará. Então Deus fixou uma ordem, essa ordem não passará. Temos aí também o Salmo 29, vamos lá para o Salmo 29, também bastante conhecido, creio que os irmãos conhecem bem esse Salmo. Salmo de número 29, ele fala sobre a voz de Deus na tempestade. Salmo 29, a partir do verso número 4, ele diz: a voz, verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E ele continua falando sobre a voz do Senhor. Verso 10: o Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. E ele termina o salmo dizendo: o Senhor dá força ao seu povo e abençoa com paz ao seu povo. Ele dá força ao seu povo porque Ele é poderoso. Ele abençoa o seu povo com paz porque Ele é o Deus poderoso, Deus que abençoa as nossas vidas e renova as nossas forças. Então devemos lembrar disso. Mais uma vez, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas ficaram com tanto medo, algumas pessoas ficaram apavoradas. Mas devemos lembrar, nós servimos a um Deus que é poderoso. E não há razão para ficarmos apavorados, seja qual for o problema. Por quê? Nós temos um Deus que é poderoso, aquele que é capaz de acalmar o nosso coração. A sua voz é poderosa para acalmar a nossa alma, para acalmar o nosso coração. Ele tem poder para nos abençoar, tranquilizar, dar paz, mesmo na tormenta Ele nos dá paz, enche o nosso coração de paz, porque a sua voz é a voz que acalma, que abençoa, que transforma, que traz alívio para o nosso coração. E este salmo nos ensina exatamente sobre isso. O nosso Deus é poderoso, a sua voz é poderosa. Gênesis capítulo 1 nos ensina que Deus é poderoso. Ele criou todas as coisas porque Ele é o Deus todo-poderoso. Eu queria citar mais um texto para a gente prosseguir, para caminharmos para o terceiro ponto. É o texto de Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 40. Isaías 40, os versos de 25 a 31. Se eu estiver passando do horário, não, está cedo ainda, né? Está cedo, né? Isaías 40, Jesus falou que até 11 horas, né? 10h30. Então já estou no limite, ainda estou chegando no terceiro ponto, vou correr um pouco no terceiro ponto, viu? Isaías 40, ele vai falando sobre o poder do nosso Deus, o objetivo é esse. Também um texto bastante conhecido, os versos de 25 a 31. Ele nos criou
percebam também que Ele nos sustenta, Ele dirige, Ele governa a sua criação. Isaías 40, profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais, olha só o poder do Senhor, Ele chama pelo nome, você é grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele é o Deus que conta até o número das estrelas. Olha só quantas estrelas há nos céus, não conseguimos contar. O nosso Deus, Ele tem esse poder. Ele não só conta o número das estrelas, Ele não só criou, como Ele conduz todas as coisas. Ele conduz o universo, a sua criação. Então Ele fez tudo isso em 6 dias. Aí tem um texto de Atos, lá naquele capítulo 17, que eu li para os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler o verso de número 25, uma verdade que eu venho enfatizando desde o início, que Ele não só criou, mas como Ele continua também atuando no mundo, governando, dirigindo. O verso 25 de Atos 17: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quem é que dá vida, respiração e tudo mais? Nosso Deus. Ele é o provedor, mantenedor. Ele nos criou, Ele continua cuidando de cada um de nós. Ele nos cuida de cada um de nós com o seu poder e com a sua graça. Mas rapidamente, meus irmãos, uma terceira verdade, uma das grandes verdades, das muitas verdades que nós podemos extrair no capítulo 1 do livro de Gênesis. Esse capítulo nos ensina que Deus criou tudo segundo o seu propósito. Nada foge ao propósito de Deus. O universo, como fora criado, não foi criado diferente do projeto da Trindade Santíssima, do plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo fora criado de acordo com o propósito do Senhor. Percebam que Gênesis termina da seguinte forma: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Não sei se os irmãos perceberam, mas essa frase se repete durante o capítulo de número, durante o capítulo 1, os versos do capítulo 1. Não contei quantas vezes a repetição, mas percebam aí no verso 10, termina assim: e viu Deus que isso era bom. O verso 12 termina: e viu Deus que isso era bom. Olha aí o verso 18, termina também de igual forma: e viu Deus que isso era bom. 21, e viu Deus que isso era bom. 25 também, e o verso de número 31, e eis que era muito bom. Uma vez eu ouvi um japonês pregando, não estava em Brasília ainda, ele disse que os deuses falavam que era muito bom, muito bom, como se Deus estivesse vibrando aqui, comemorando: bom, muito
Deus que era muito bom. Ou seja, Ele criou tudo segundo o seu propósito. Esse universo foi criado perfeito. Nós sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, o homem, a natureza está sofrendo por causa da ação do próprio homem. Mas Deus criou tudo perfeito, muito bom. E bom aqui significa conforme a sua vontade. Tudo foi feito exatamente como Deus queria. A luz, o sol, a lua, o mar, a terra, o homem, a mulher foram feitos conforme a soberania de Deus, conforme a vontade, a sabedoria do nosso Deus. Ele ordenou tudo se fez. O verso 11, todos os versos de Jesus ensinam sobre isso. Deus criou tudo segundo o seu propósito. Então a criação, o universo foi criado exatamente como a Trindade Santíssima planejou. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram essa criação, esse mundo tão imenso. Então, o homem foi criado expressamente segundo o pensamento, a vontade de Deus. Então o mundo foi criado, essa frase expressa isso, o pensamento, a vontade do Senhor. Muito bom expressa isso, a vontade do Criador fora realizada. Ele cumpriu a sua palavra, ele cumpriu o seu projeto. Nós somos o projeto de Deus, definido. Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Vamos abrir só um texto dessa divisão. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 3. Vamos ver várias passagens. Nós vamos pelo menos ler esses versos. Eclesiastes, livro do pregador, Eclesiastes capítulo 3, os versos de 11 a 14. Eclesiastes 3, versos de 11 a 14. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus criou todas as coisas segundo o seu propósito. E com sabedoria, soberania, Ele incumbiu o homem na grande tarefa que eu já falei, de cuidar do universo, da natureza. Olha só a responsabilidade especial que Deus deu ao homem. E é claro, Ele deu ao homem, porque o homem foi criado conforme a sua imagem e semelhança, com capacidade. Esse verso de número 18, onde nós temos aí vários verbos, sendo fecundos, multiplicai-vos, enchei, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero concluir essa pregação, esse estudo dessa manhã, da seguinte forma: meus irmãos, vivemos, considerando aquilo que nós vimos, relembramos nessa manhã, que Deus é o nosso Criador, que Deus é poderoso, que Deus criou todas as coisas segundo o seu propósito. Vivamos para a glória do Senhor, vivamos para o seu louvor. Fomos criados para a sua glória e para o seu louvor. Por isso devemos glorificar, devemos exaltar, devemos acatar a palavra do Senhor, que nos diz que devemos adorar o Senhor, devemos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa
essa foi a resposta do salmista ao refletir sobre a criação. Salmo 139, nos versos 13 e 14. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha a resposta do salmista: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Qual foi a resposta do salmista? Adoração, rendição, culto ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Graças te dou. Mas eu quero dizer para os irmãos também o seguinte: ao passarmos por lutas, dificuldades, lembremos que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Jamais esqueçamos disso. Parece que às vezes a gente esquece disso, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso. Se Ele, o nosso Deus, teve poder para criar esse universo, um mundo tão misterioso, Ele tem poder também para abençoar as nossas vidas. Ele tem poder para abençoar a sua vida. Ele pode nos ajudar, Ele pode nos socorrer, Ele pode realizar milagres. Ele pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode fazer um milagre na sua família. Não devemos dizer que é impossível, nada é impossível para um Deus que criou todas as coisas. Devemos lembrar que Ele pode salvar. Ele tem poder para salvar, para nos guardar, porque Ele é o Deus que intervém. Ele não só criou, mas Ele intervém, Ele participa, Ele vem ao nosso encontro. Tem o Salmo 146 que eu gosto muito. O Salmo 146 diz que devemos confiar em Deus e não nos príncipes. E é interessante que ele começa dizendo que Deus fez, mas ele começa dizendo que Deus fez e depois termina dizendo que Deus faz. É bem interessante, porque eu estou muito próximo aqui do Salmo. Os irmãos não precisam nem abrir. O Salmo 146 diz: Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. Então percebam que no verso 6, fez os céus e a terra. Veja como o verbo muda agora. É a primeira ponta para o passado, fez. Agora o presente, que faz. Aquele que fez no passado, faz também no presente. Aquele que teve poder para criar, fez coisas grandiosas, que fez milagres no passado, pode fazer hoje, se assim for da sua vontade, se esse for o seu propósito. Então Ele fez e faz. Então vivamos para a glória e para o louvor do Senhor, o nosso Deus. Procuremos entender através da sua palavra qual o propósito da nossa existência. Por que o Senhor nos criou? A Bíblia nos revela isso e com clareza. Fomos criados para a sua glória. Esse é o fim principal do homem: glorificar e desfrutar da presença de Deus para todo o sempre. Portanto, quero terminar aquela frase: reafirmemos essas verdades tão especiais para fortalecermos mais e mais a nossa fé e olhemos firmemente para Jesus, o nosso Salvador. Nosso irmão leu nessa manhã o texto das Escrituras. Toda hora que é o último texto, mas estou voltando para alguns textos, né? Só para finalizar mesmo. Colossenses, nosso irmão leu esse texto, Colossenses 1, os versos 13 e 14, e no verso 16, fazendo referência a Jesus, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus já estava lá no princípio da criação. Pai, Filho e Espírito Santo já estavam lá no princípio, criando todas as coisas. Então todas as coisas foram criadas por meio dele, de Jesus, do nosso Salvador. Portanto, olhemos firmemente para Jesus e confiemos em Jesus, na sua palavra bendita. Amém, meus irmãos? Vamos orar, finalizando assim esse momento de pregação, de exposição da palavra do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor,
pela tua palavra nesta manhã. Obrigado pela oportunidade de relembrarmos dessas grandes verdades, dessa doutrina tão preciosa, a doutrina da criação. O Senhor criou todas as coisas. E relembrarmos de um dos atributos do nosso Deus, sua onipotência. O Senhor é poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Pedimos agora, Deus, que com o teu poder e graça, o Senhor mais uma vez venha aplicar a tua palavra ao nosso coração, nos reanimando através da tua palavra, fortalecendo, Deus, o nosso coração através da tua palavra, que é poderosa, a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Obrigado, porque o Senhor és um Deus perfeito, soberano, criou tudo exatamente como o Senhor queria. Por isso nós descansamos em Ti, confiamos na providência do Senhor, confiamos nas Tuas promessas e queremos viver para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. Que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão acompanhando à distância. Que o Senhor abençoe de uma forma especial. Nós oramos, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.